Hoje, 3 de setembro de 2025, 238 é o nosso encontro de hoje. Mas antes de iniciarmos os nossos comentários, o nosso estudo, vamos elevar o nosso pensamento. Vamos conversar com Jesus. Mestre, mais uma vez aqui nos encontramos. Agradecidos estamos pela oportunidade do aprendizado. E que possamos, Senhor Jesus, neste dia de hoje, assimilarmos o mais possível do aprendizado que nos será fornecido e possamos colocar esse aprendizado como caminho a ser perseguido. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Queridos amigos espirituais que nos amparam, nos auxiliam, enfim, nos ajudam, não só neste momento, mas em todos os momentos da existência. Muito obrigado, queridos irmãos. Muito obrigado. Mas, acima de tudo, sobre todas as coisas, obrigado, Deus. Muito bem. Nós vamos dar continuidade a sentimentos. Mas, antes desta continuidade, eu preciso conversar com vocês sobre dois assuntos. Um assunto diz respeito não só a nós que aqui nos encontramos, mas também àqueles que nos assistem pelos vídeos que são publicados não só no meu Facebook, no Facebook da Acena e no YouTube, no canal da Acena. Precisamos conversar, falar um pouco a esse respeito. Por quê? Porque eu devo dizer, eu não sou diretor, não sou gerente, não sou chefe de nenhuma situação, em nenhuma situação da Acena. Apenas realizo um trabalho na Acena, que é justamente esse estudo onde nós nos encontramos neste momento, os encontros da nova era. Então, eu não tenho o poder de dizer ou de expressar realmente aquilo que eu desejo que a Acena possa produzir. Existem pessoas mais antigas do que eu na Acena e que, de repente, têm maior liberdade de exercer e de fazer qualquer coisa com relação à Acena, a Associação Cristã Espírita Nazareno. Então, por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque também fui arguído a respeito. Não diretamente, mas indiretamente me questionaram. E eu achei tudo muito estranho. Por quê? Porque no YouTube da Acena, normalmente estão sendo colocados todos os encontros que nós promovemos aqui. Há uma série de encontros. Nós trabalhamos a evangelização de espíritos. Esse é o nosso propósito na Acena. Trabalhar a evangelização de espírito. Essa metodologia que nos facilita melhor entender a codificação da doutrina espírita, que foi codificada pelo nosso querido Allan Kardec e coordenada, todo mundo sabe disso, por Jesus. Então, esse é o nosso trabalho. Nosso trabalho nos encontros da nova era é utilizar a metodologia que nos foi trazida
por Eurípides Barçanufo e equipe, a modo de nós podermos aprofundar e entender melhor a doutrina espírita. Mas acreditamos que muitos ainda não conseguiram captar essa mensagem. Por isso, em determinado momento, que estávamos em Sacramento, ouvimos a mensagem que nos foi trazida e entre elas estava lá: a evangelização de espíritos não é para todos, e é uma realidade. Há aqueles que escutam a evangelização, participam da evangelização, mas não conseguiram penetrar profundamente no sentido da proposta explicitada pela evangelização de espíritos. Por que estou dizendo isto? E por que estou dizendo que eu não comando nada na cena, apenas realizo os encontros da nova era? Porque eu fui arguído a respeito, me questionaram, não diretamente, mas a gente entende como a coisa funciona. No YouTube da cena foram colocadas outras palestras que não têm nada a ver com evangelização de espíritos. Colocaram, introduziram lá no YouTube, né, essas palestras. Quem fez isso foi o Cid, né? Ele tem essa liberdade. O YouTube não é da evangelização de espíritos, o YouTube é da cena. Então foram colocadas outras palestras e as pessoas, certamente essa que me arguiu, né? Outras também podem ter visto aquilo e achado interessante. Então eu quero deixar explícito que não comando o YouTube da cena. O YouTube da cena não é sob o meu comando. Lá estão os encontros que aqui promovemos, né? Eles são inseridos lá, são editados e colocados lá. Mas colocaram outras palestras porque assim acharam conveniente. Não nos pertence e não fora eu quem mandou colocá-las. Ok? Então que isso fique bem explícito, porque não fazem parte das minhas colocações, nem fazem parte da evangelização de espíritos. Simplesmente o que está no YouTube da cena e que faz parte da evangelização de espíritos são os encontros que aqui nós promovemos. Se bem que eu gostaria que outras pessoas começassem a trabalhar a evangelização de espíritos e que pudéssemos também lá colocar as suas palestras, mas ainda não aconteceu assim. Esperamos que com o tempo possa vir a acontecer. Ok? Então, verifiquem. Essa é a nossa proposta. E eu estou colocando aqui para que ela também vá ao vídeo, porque as pessoas que verificarem o vídeo vão entender o que estamos fazendo. Aqui está. Essa é a nossa divulgação da evangelização de espíritos. E está bem explícito aqui a nossa proposta. Ela está ali íncita. Ouça Joana de Ângeles. Está neste livro, Autodescobrimento. Ocorre então que o homem e a mulher que não se renovem e se não adaptem ao processo da evolução ficarão ultrapassados, permanecendo obsoletos. Faz necessária a coragem dos indivíduos no contínuo desafio da evolução, periodicamente reciclarem-se, reconhecendo-se ultrapassados no contexto da sociedade, ora eminentemente tecnicista e imediatista. São palavras de Joana de Ângeles, não são palavras do Roberto Quaresma, mas o Roberto Quaresma trabalha com elas. Porque Joana escreveu isso daqui não porque ela tem vontade, é porque ela verificou que essa necessidade se faz. Ela tem que acontecer. Por que ela achou assim? Muito fácil. Aqui está o Livro dos Espíritos.
Ok? Eu vou abrir o Livro dos Espíritos no capítulo Lei do Progresso. Ok? Eu vou ler a primeira pergunta, a primeira questão que está na Lei do Progresso. Estado de natureza. Pergunta 776. Prestem atenção, por favor. O estado de natureza e a lei natural sob a mesma coisa? O estado de natureza e a lei natural são a mesma coisa? Essa é a pergunta que fora feita aos amigos espirituais. E eles responderão: não! O estado de natureza é o estado primitivo. A civilização é incompatível com o estado de natureza. Faço-me entender? Enquanto a lei natural contribui para o progresso da humanidade. Estamos no século XXI. Ok? Vamos refletir de acordo com o século que estamos vivendo, 21. Tem muita gente ainda que permanece no estado de natureza. Faço-me entender? Vou adiante, tem mais. O estado de natureza é a infância da humanidade e o ponto de partida do seu desenvolvimento intelectual e moral, sendo o homem perfectível e trazendo em si o germe do seu aperfeiçoamento, não foi destinado a viver permanentemente no estado de natureza, como não foi destinado a viver eternamente na infância. Estamos no século XXI, reflitam de acordo com o século XXI. O estado de natureza é transitório e o homem dele sai em razão do progresso da civilização. Faço-me entender? A lei natural, ao contrário, rege a humanidade inteira e o homem se melhora à medida que melhor compreende e pratica essa lei. A lei natural. E qual é a lei natural? É a lei do progresso. É a lei do avanço da ciência. Daqui. Isto que está aqui de Joana diz perfeitamente isso que está aqui no Livro dos Espíritos. Ou será que é difícil de refletir? Ou será que é difícil de vermos o que está acontecendo na ciência? E alguns ainda permanecem falando a mesma coisa, dizendo a mesma coisa. Eu estou cansado de falar isso aqui. Não é de hoje. Quem me conhece sabe perfeitamente. As palestras que estão acontecendo por aí são palestras que eu ouvia quando eu era criança. Já falei isso uma porção de vezes e é verdade. Quando eu era criança, eu escuto as mesmas coisas. Afinal de contas, quando eu era criança, faz tempo, Faz tempo, porque eu já estou com 82 anos. Véspera de 83. Faz tempo. Então, tem muito tempo. Mas tem aquele que permaneceu naquele tempo. Então, ele parece que não viu a ciência. Parece que não observou o avanço da humanidade, ainda se encontra na lei da natureza e não na lei natural. A natural é o avanço. Você tem que avançar. Reciclarem-se periodicamente. Como diz Joana. Então, meus queridos, minhas queridas, o que você encontra no YouTube da cena que diz respeito à evangelização de espíritos são os encontros que promovemos. Outras palestras que lá são colocadas, que não são colocadas por nós, não tem como base a evangelização de espíritos, ok? Eu quero que fique bem claro isso para evitar
questionamentos como me fora feito esta semana. Porque verificaram, entraram no YouTube da cena e viram lá. E acharam que eu que comandava isso, não sou eu que comando, ok? Eu simplesmente faço um trabalho. Encontro da nova era. Ok? Aliás, você está convidado a vir. O endereço está aí no seu vídeo. Ok? Está tudo aí. Eu ouvi essa semana uma palavra do Padre Marcelo Rossi falando sobre a reclamação, as pessoas que reclamam muito. Ele disse que o neurocientista já comprovou que quem reclama muito, a mente fica escura, o cérebro. E para a pessoa que agradece, tem uma iluminação do cérebro. Ele está espiritualizado, hein, o padre aí que você falou. Ele está começando. Aí eu lembrei do senhor, no estudo, né? Que quando a pessoa está negativa, a glândula pineal fica escura. Perfeitamente, é isso mesmo. Quando a pessoa está positiva. Isso, perfeitamente. Aí eu falei com minha irmã, falei, só tem diferença nas palavras. Mas está aí. É isso aí, perfeitamente. Ele ensinou pra gente, tá falando. Perfeitamente, você tem razão. É isso mesmo. Muito bem, então vamos em frente. Esclarecendo. Simples comentários sobre individualidade, individualizar, indivíduo e individuação. Por que nós estamos trazendo isso? Vocês viram o questionamento que fez o Maxwell semana passada, a respeito que falávamos das dependências de você estar individualizado, mas não acontecer desta forma porque você está na dependência do outro. Então você depende do outro. O que o outro deseja, você vai e faz. Você não se individualiza. Não é? Porque você acaba se comprometendo com o que o outro deseja que você faça. E você faz. Muito bem. Então nós estamos trazendo aqui esclarecimentos a esse respeito. E vamos em frente. Individuação. E eu coloquei comentários sobre a dependência, que é justamente o que vamos procurar abordar também. Dicionário Espírita. Esse é o Dicionário Espírita. Você encontra na internet esse dicionário, certo? O portal está ali, onde está esse dicionário. Verifiquem só o que diz o Dicionário Espírita. Individualidade. Conjunto de particularidades que distingue o indivíduo. Tudo bem. Sabemos disso. Individualizar, tornar individual, sabemos disto. Considerar individualmente, particularizar, especializar. Tudo bem. Indivíduo, o que constitui uma unidade distinta, indivisa. A pessoa com suas particularidades físicas e psíquicas que a tornam única. Muito bem. Mas, ainda assim, não tem cuidados espirituais maiores aqui. Faço-me entender? Não cuida de maneira realmente espiritualizada o processo de individualizar. Está falando realmente o que representa. Simplesmente o que representa. Mas vamos adiante. O que é o processo de individuação, segundo Jung? O que é o processo de individuação? O processo de individuação é você realmente se tornar único. É você. Você é você. Acabou. Não tem nada fora do você e daquilo que você deseja que seja, que quer ser, que você tem que se tornar. A individuação é quando você se torna realmente único. Você não tem nenhuma dependência. Vamos ver o que diz Jung. O que é o processo de individuação, segundo Carl Jung. Não esqueçamos que Joana de Ângeles tem aulas com Jung na espiritualidade.
Inclusive tem um livro que, quando aconteceu, foi muito falado sobre isso. Conflitos existenciais. Temos esse livro. Também tem. Para Carl Jung, a individuação é o caminho para se tornar um ser verdadeiramente único, atingindo uma singularidade profunda ao integrar o si mesmo. Acabou as dependências, não há dependência de nada. Trata-se de um processo de autodescoberta, observe o detalhe, e integração de aspectos conscientes e inconscientes, como arquétipos, a sombra e outras dimensões da psique. Arquétipo, o modelo que se utiliza como exemplo, não é dependência, é exemplo, para padrão. Por exemplo, colocou aqui Madre Teresa de Calcutá, que é o arquétipo da bondade. Você vai tomar como exemplo. Por isso, o nosso guia e modelo é Jesus. É um exemplo. Ali está o exemplo. Você não vai depender de Jesus. Não é isso. Você não vai ter a dependência. Você vai assumi-lo como modelo. Você vai agir como tal, procurando agir como tal, porque ele é um arquétipo. Procurar ser semelhante a ele, né? Pois é. Então, vejam, a necessidade que temos. Nós estamos caminhando para este caminho, a individuação. É aqui que nós precisamos chegar. Ok? Estamos longe ainda. Mas é lá que precisamos chegar. Isso está nessas obras, essas obras aqui de Jung. Ok? Quem quiser saber mais a respeito, é só consultar Jung nessas obras. Mas vamos em frente. Capítulo 11 desse livro, Triunfo Pessoal de Joana de Ângeles. Ok? Capítulo 11, Individuação, trechos desse capítulo. Individuação, Joana de Ângeles, muito bem. Genericamente, individuação é o processo que tem por objetivo individuar, isto é, apresentar e definir qualquer expressão individual. Acabou, você é único. Você não está dependendo de mais nada, nem de ninguém. Você se fez a si mesmo. Autenticidade. Acabou. Oi? Autenticidade. Isso. Acabou. É autêntico. Né? Nós estamos nesse processo de individuação. Toda a trajetória existencial humana tem por finalidade a conquista da individuação. Ok? Então, aquele que se apega a dependências, ele está se colocando em situação difícil, porque ele tem que se livrar das dependências. Mas como é que eu vou me livrar das dependências se eu vivo com essa pessoa? Você use a inteligência e veja como você pode se desapegar dessa dependência. Porque se você está na dependência do outro, você não é você. Ok? Você não está fazendo o que você quer. Você não está procurando se individuar. Você está satisfazendo a dependência do outro. E particularmente, especialmente, trabalhando com a materialidade que o outro deseja que você exerça. Normalmente é assim. E as pessoas passam a exercer uma certa função psicológica em cima do outro, porque sabe que ele vai me atender. E ele fica nessa dependência também. Ele até aguarda que o outro peça-lhe que faça alguma coisa. É como se fosse um hospedeiro, um parasita. Perfeitamente, é isso aí. É isso aí. Ele cuida dessa maneira. O outro sabe que ele vai ficar na dependência e ele fica aguardando essa dependência. Quer dizer, ele não é ele mesmo. Ele é parte dele
que está comandando pela sua dependência. Aqui. Toda trajetória existencial humana tem por finalidade a conquista da individuação, que ainda, do ponto de vista filosófico, pode ser considerada como processo através de cujo princípio pode-se diferenciar o individual do universal, conseguindo esse uma identidade própria. Acabou. 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 Então, você tem que ter a tua identidade. A tua identidade não pode ter a dependência do outro. O outro quer que eu faça, porque o outro depende que eu faça. O outro não depende que você faça. O outro depende que você faça porque você não está atendendo na sua necessidade. A necessidade é dele, não é tua. E se a necessidade é dele, se você pode ajudar, você ajuda, mas não fique na dependência. Ok? Se ele vai achar ruim, é problema dele. Mas você não sei que tem que depender dele, daquilo que ele quer que você faça. Você o ajuda. Ajudar não é depender. Eu posso nesse momento, eu vou e faço. Eu não posso porque eu tenho isso para fazer, eu não vou fazer. Eu vou lá fazer o que eu preciso. Eu preciso me individuar. Há uma dificuldade na humanidade de entender isto. E a humanidade fica aprisionada porque fulano vai ficar ofendido, fulano não vai achar bom. É problema de fulano, é problema de fulana, você não é ele. Você tem que ser você. Às vezes Mas eu não posso criar problemas. Use a inteligência. Às vezes o medo também aprisiona. Mas use a inteligência. Use a inteligência. Se você tem medo, você já está dependendo. Você já entrou na dependência. Sob o ângulo psicológico, o princípio da individuação enseja o desenvolvimento de uma pessoa para conquistar a sua realidade própria, com as suas características e autônomas sobre os vários aspectos considerados. É o que estávamos falando. Aqui está. Quem está falando isso não é o Roberto Quaresma, é Joana de Ângeles. Está ali. Conquista a sua realidade própria. A sua realidade não é o que o outro deseja, é o que você deseja. É a dependência emocional também, né? Pois é. Principalmente. Você tem que aprender a se livrar disso. Ah, mas se eu fizer isso assim abruptamente, vou chocar. Vou repetir mais uma vez. Use a inteligência. Procure uma maneira melhor de lidar com isto. O que estávamos conversando ainda há pouco com Valéria, a respeito do que ela estava dizendo sobre uma outra pessoa. Vá procurando a forma, a maneira, até que você possa chegar a um motivo maior. Vai dar tempo? Eu não sei, mas vá procurando e se liberte. Porque a liberdade, quem vai fazer a minha liberdade não é o outro, sou eu mesmo. Eu é que preciso me individuar. O outro quer atender às suas necessidades, quer me usar como instrumento para as suas soluções. Quem tem que dar solução é você, não sou eu. Ok? É difícil isso, né? Parece difícil para quem não quer, mas eu sempre agi assim. Evidentemente que em determinado momento eu não fiz da melhor maneira. E algumas pessoas ficaram realmente aborrecidas comigo, porque eu também não fiz da melhor maneira. Eu também compreendo isso. Mas eu nunca me sujeitei a ser depender da ideia de quem quer que seja. Inclusive dentro da própria doutrina espírita. Eu tive uma série de dificuldades nas casas espíritas por quererem que eu fizesse, por exemplo, a palestra de acordo com o que estão pensando. Eu não penso como você, eu faço da minha maneira. Inclusive na própria Rádio Rio de Janeiro,
aonde estivemos por algum tempo, né? E de lá fomos banidos. Sabe por que fui banido da Rádio Rio de Janeiro? Você não sabe, né? Porque eu queria atualizar a rádio. Problema sério. Problema sério. Aí não aceitava. E fizemos o que precisávamos, inclusive, para um programa que iria ser levado ao ar, que estava bem atual e não deixaram que fosse ao ar, porque iria esbarrar com quem dirigia a rádio e não podia. É um problema muito sério, sabe? As pessoas têm esse compromisso de querer que a outra dependa do que ele pensa, e não é por aí. E você não pode aceitar isto. Se você aceita, você não está sendo você. Não sou eu que estou dizendo, está na tela. Vamos em frente. Graças a essa conquista, é possível separar a personalidade individual do coletivo. Perceberam? Ao tempo em que se adquire consciência de responsabilidade social e humana pelo coletivo. Perceberam? Porque quando você cria e aceita, quando você aceita a dependência do outro, você está deseducando o outro também. Você está o colocando dependente também de você. É uma forma de obsediar o outro, né? Oi? É uma forma de obsediar. Uma forma de? Obsediar. Sim. Como assim? É colocando o outro na dependência dele. Na dependência, pois é. Você cria um vínculo. Sim. E você deseduca o outro. Você não está ajudando-o a se educar, porque ele percebe que pode te usar para as suas necessidades, ao invés de ele resolvê-las. Então eu vou usar fulano porque sempre que eu peço ele me atende, sempre que eu falo ele me atende. Ele já cria esse vínculo. E você fica, entre aspas, como um idiota, cedendo à vontade do outro. E isto deseduca também o outro. Ele passa a não se educar, ele passa a não buscar o conhecimento, ele passa a não buscar as soluções para si próprio. É como acontece muito hoje em dia. A mãe deixar o filho com os avós. Quem tem que criar o filho é a mãe. Ah, mas porque eu tenho que trabalhar para ajudar meu marido. O marido que trabalha vive com o que ganha o marido. Mas eduque seu filho e fique com ele, porque você assumiu esse compromisso. Compromisso é compromisso. E é compromisso espiritual. Não é material não, viu? Mas tá difícil, a maioria das mulheres hoje não quer isso, não. Então, vejam como a coisa realmente é difícil para nós encararmos. Porque as pessoas se acham ofendidas se você... Eu lá em casa, dava muitas chineladas, entre aspas, na minha esposa, né? Até quando chegava lá o neto, né? Que ela queria fazer, eu digo, não agrada demais não dá dinheiro não, porque a vovó, não, mas a vovó é boazinha, mas está deseducando, está colocando momentos que não são para serem devidos, não é por aí. Tanto é que eu tenho... Não, nunca dei R$1 para os meus sobrinhos netos. Tanto é que eu tenho alguns netos que não esbarram muito bem comigo, não. Porque eu não agia dessa forma. E eu contestava. E vou continuar contestando, porque está errado. Não sou eu, a contestação não é minha. Está nas obras que se apresentam, está na codificação. Quem cria... Quem tem que educar os filhos é a mãe, o pai, não são os avós. Os avós já criaram aqueles que têm agora os filhos. A coisa é muito séria. Não pode ficar nessa dependência. Ah, vou levar para a casa da vovó.
ela fica lá com a vovó enquanto eu vou fazer isso. Não, cuida você. A busca da individuação constitui o grande desafio existencial. Eu estou falando. Está aqui. Palavras de Joana. A busca da individuação constitui o grande desafio existencial. Então você não pode ficar nas dependências, elimine-as. Especialmente para aqueles que conduzem as pesadas cargas procedentes das reencarnações passadas, que desencadeiam conflitos e tormentos que necessitam de conveniente psicoterapia a fim de serem superados, já que esses fatores ultrapassam os conhecidos conteúdos responsáveis pelos transtornos neuróticos e psicóticos. No espírito, portanto, jazem as causas profundas do desequilíbrio que deve ser revertido durante o processo libertador pela individuação. Perceberam? Processo libertador. E causa todos esses transtornos aí, quando você se compromete. E de repente até você não pode atender, e fica complicado. Fica, e agora? O que eu faço, meu Deus do céu? É problema dele que tem que fazer, não é você. Por que você cria essa dependência e se prejudica a si próprio? Faço-me entender? Compreende, Ingrid? É difícil para nós, mas nós temos que desencadear isto. E muitas vezes um próprio casal, né? O marido depende da mulher, a mulher depende do marido. Não é por aí. Mas nós vivemos juntos. Se vocês vivem juntos, mas é para viver fraternalmente, amigavelmente, entrelaçando as ideias. Não é para ter dependência um do outro, não. Faço-me entender? A coisa é difícil às vezes, né? É difícil às vezes para o casal compreender isso. Não, mas nós estamos juntos. E daí? Qual o problema? Você está junto hoje. Mas você lembra como foi ontem? Quem foste tu ontem? Quem foi ela ontem? E quem será tu amanhã e ela amanhã? Faço-me entender? Temos que raciocinar como almas que somos. Hoje estamos numa condição, ontem estivemos em outra, e amanhã estaremos outra diferente. E precisamos nos libertar das dependências, daquelas coisas que nos prendem, que nos causam conflitos, né, que nos fazem ficar neuróticos, psicóticos. Quem quiser ficar, que fique, mas é um problema de cada um, não é? Tem gente que depende, tem gente que gosta de ficar na dependência, ainda fica guardando, né, a dependência. Tem gente que aguarda a dependência. É problema dele. Então, estamos deixando claro a necessidade de não sermos dependentes do outro. Precisamos nos individuar. A busca da individuação constitui o grande desafio existencial. Está aí. Você está vivendo uma existência, você, eu. Estamos numa existência. E temos que buscar a individuação. Vamos nos individuar nesta existência? Não vai acontecer. Não vai acontecer. Mas também temos que procurar caminho. E temos que avançar. Avançar porque acabamos de ver a lei do progresso. Precisamos sair cada vez mais do estado de natureza e entrarmos no estado natural. E o estado natural é o do progresso. É ver o dia de amanhã com melhores condições do que o dia de hoje e assim sucessivamente. Eu costumo falar e vou repetir. Hoje eu tomo banho de chuveiro elétrico, ontem tomava banho de cuia. Mas tem alguém que entra embaixo do chuveiro elétrico
e ainda acha que está tomando banho de cuia. Me façam entender? Se ficar sempre no estado de natureza, de uma certa forma, a pessoa fica até animalesca, né? Oi? A pessoa no estado de natureza sempre fica até animalesca. Pois é um estado primitivo. E você tem que sair cada vez mais desse estado primitivo. Certo? Veja, o próprio mundo, o próprio planeta. O planeta não vivia no ciclo de primitivismo. Hoje nós não estamos terminando o ciclo de provas e expiações e o planeta Terra não vai entrar no ciclo de regeneração? É isso. Ele fugiu, o planeta Terra fugiu do estado de natureza para entrar no estado natural, o avanço, o progresso, como diz o Livro dos Espíritos. Mas leem o Livro dos Espíritos e não entendem isso. Tem muita gente vivendo no estado de natureza ainda, porque não avança. Principalmente as pessoas que... Quando eu digo que eu ouço hoje palestras que eu ouvia quando era criança, essa pessoa que está proferindo a palestra ainda se encontra no estado primitivo, porque não avançou. Faço-me entender? Em considerando o tempo. Estado primitivo em considerando o tempo. Ok? Essa é a realidade dos fatos. Não são palavras minhas. Não sou eu que quero assim. Está no livro, e está no Livro dos Espíritos, está ali. Mas eu sou espírita, tudo bem. E como você está fazendo? Ah, não, eu gosto tanto daquela coisa que vovó fazia. Então eu continua fazendo. Faço-me entender? Vamos em frente. Vamos para sentimentos. Agora vamos entrar. Vamos entrar. A coisa é muito séria, né? A gente parece que sabe tudo, nós não sabemos nada, né? Isso é uma realidade. A gente precisa aprender muito. Mas há aqueles que não querem aprender e permanecem no estado de natureza. Aí não é problema nosso, é problema de cada um. Vamos dar continuidade e nós paramos aonde? Esse foi um dos penúltimo slide que nós vimos. Vamos relembrá-lo. Sentimentos cristalizados. Está nesse livro que aí está, Pelos Caminhos do Entendimento do Espírito, que é um livro da evangelização de espíritos. Vamos ver o que diz. Os sentimentos guardados, cristalizados no espírito, necessitam de ser desacomodados para que essa desagregação gere o desejo de mudar. Diz respeito ao que estávamos vendo, não? Diz respeito ao que estávamos vendo. Para espiritualizar a existência, é preciso desprender-se das querelas doentias, das vibrações difíceis que o sentimento se encarregou de formar. Diz respeito ao que estávamos falando, não? Para você se individuar, você precisa seguir esses caminhos, não? As estruturas energéticas do ser têm o modus operandi devido à movimentação dos sentimentos, que transformam e transcendem através da dimensão mental. Bezerra de Menezes. Bezerra é fantástico. Isso que está aqui diz respeito ao que estávamos conversando. Sobre individuação, sobre desprendimento, não entrar na dependência do outro. O outro é o outro. Ajudo-o dentro das minhas condições, mas não dependo dele. Ok? Não dependo dele espiritualmente para nada. Ele pode me ajudar espiritualmente. Mas eu não posso ficar na dependência. Ele me passa ensinamentos, ele me passa aprendizado, eu assimilo, mas não dependo dele para fazê-los. Eu é que tenho que tomar a providência de fazer, de executar. Muito bem, esse é o slide que terminamos.
Evangelho e Vida, Chico Xavier, estamos aí. Ei, meu irmão Chico. Kardec, a coisa ficou difícil, né? Está difícil até hoje. Eu não sei como vou fazer, mas está trabalhando muito já na espiritualidade. Oi? Chico deve estar trabalhando muito na espiritualidade. Há muito tempo que ele trabalha. Muito tempo. Acho que não parou nunca, né? Ele estava tão elevado. Você parou alguma vez depois que você foi criada? Eu acho que ele. Você, alma, parou alguma vez desde que foi criada? Acho que não. Pois é, ninguém para. Fica estacionado quando quer ter vontade, estaciona. Vou ficar. Aliás, está cheio de almas estacionadas no nosso mundo. Mas Eu ainda há pouco conversava com Valéria, com Ingrid, né? Eu não posso esquecer. Eu me lembro sempre de Zacarias. Um problema muito sério. Você lembra de Zacarias? Você não está percebendo o Zacarias. Não percebeu o Zacarias? Não? Estou falando contigo. Sim. Percebeu o Zacarias? Percebeu? Você sabe o que o Zacarias falou, não sabe? O que o Zacarias falou? É só um terço, né? Não fala, deixa a Elise falar. Não fala. Agora ela já pegou. Não, não ia falar o que ela falou. Ele diz só um terço, mas a gente sabe que não é só um terço? É muito mais do que 2 terços. 2 terços, ele falou 2 terços. Sim, mas é muito mais, a gente Eu sabe. acho que é muito mais, Muito não sei. mais. Você também acha? Sim. Então você está comigo. certeza. A coisa é séria. Mas vamos lá, Evangelho e Vida. É isso. No mundo haverá prantos e ranger de dentes. Tudo isso a gente sabe. Então vamos ver, ó, no mundo de hoje há boa vida e vida boa. Sim. O que você prefere? Por isso, temos criaturas de boa vida e criaturas de vida boa. As primeiras servem a si mesmas. Sim. As segundas respiram no auxílio incessante aos outros. A boa vida tem rastros de sombra. A vida boa apresenta marcas de luz. Tem muita gente aqui na boa vida e acha que está certo. Esses aqui estão na dependência de uma série de coisas. Boa vida. Além da dependência do outro, estão na dependência de dinheiro, de porcarias, de eventos que os satisfazem. Problema sério. A vida boa apresenta marcas de luz. A boa vida está com a pineal escurinha. É que só pensa em si, né? Perfeito, aquela negritude. Aí arrasta o outro É bem. Opa, tá lá, ó. só quer pra si. Tá negrinho aquilo lá, olha, vamos encostar nele, que tá bom ali pra gente. Aí vamos, vai arrastando aquela turma. Né? Já viu aquele slide que tem na internet, né? De cego, levando cego, vai todo mundo entrar num abismo ali. Tem aquela cordinha, um monte dele. Cego guiando cego. Problema sério. Então, Evangelho e vida. Que tenhamos a vida boa. A vida boa é procurar a individuação. Madalena, obsidiada, perdera-se nos enganos da boa vida, mas encontrou em nosso Divino Mestre a necessária orientação para a vida boa. Zaqueu, afortunado, apegara-se em demasia às posses efêmeras da boa vida. Entretanto, ao contato de Nosso Senhor, aprendeu como situar os próprios bens na direção da vida boa. Judas, o discípulo invigilante, procurando a boa vida, entregou-se à deserção e, sentindo extrema dificuldade para voltar à vida boa, foi colhido pela loucura. Zaqueu, todo mundo sabe quem foi Zaqueu, né? Bezerra, hoje é Bezerra, né? Então vejam,
Essa boa vida é um problema sério. E tem gente que está na boa vida estimulado pelas dependências. E acha, eu sou o tal. Sabe como é que funciona? Eu sou o tal. Sim. Eu resolvo o problema de fulano, de ciclano, da minha família toda. Mas isso aí... Ele não está percebendo que ele, entre aspas, é um idiota. Mas essa é a Eles palavra. se compram até para isso. Mas aí está o ego também. Pois é. Mas idiotice só pode ser promovida pelo ego. Isso. Não tem como. Porque o self não promove idiotice. Não. Porque se ele trabalha com o self, se ele trabalha espiritualmente, ele sabe que não deve agir desta maneira. Sim. Por isso é que se fala sempre, antes de qualquer atitude, pense, reflita espiritualmente sobre aquele fato, sobre aquela coisa, sobre aquele momento, enfim. Reflita espiritualmente primeiro, depois tome a posição material se for necessária. Aí está Maria Madalena. Madalena, todo mundo sabe, já falei aqui de Rabi, né? Sim. Que ajudou aquele que assumiu o lugar de Moisés, esqueci o nome dele agora. Josué. Ela ajudou, mas ela era uma prostituta naquela época. E quando retornou como Madalena, ainda trazia resíduos daqueles momentos, né? Ela arriscou. Até que, segundo o que nos trouxeram, reencarnou como Madre Teresa de Calcutá. Poxa, que maravilha, né? É o processo, né? O processo do espírito, processado, dessa alma, né? Evolutivo, né? Veja, depois que ela recebeu e acolheu Jesus intimamente, né? Progresso aconteceu espiritual. Já começou aí, né? Ela começou a intimidade com Jesus desde essa época. Sim, como Madalena. Sim, como Madalena. Como é fácil observar, nas estradas terrestres há muita gente de boa vida e pouca gente de vida boa. Porque a boa vida obscurece a alma e a vida boa mantém a consciência acordada para o desempenho das próprias obrigações. Tem a ver com o que estávamos falando de individuação, não? Estejamos alertas quanto à posição que escolhemos, porquanto, pelo tipo de nossa experiência diária, sabemos com segurança em que espécie de vida seguimos nós. Essa mensagem é de Sheila. Uma das mentoras do Acena, né? Oi? Uma das mentoras de lá do Acena. Sheila, não sei se ainda hoje é dessa forma, né? Mas ela dirige com Carbachuto a cidade espiritual de Alvorada Nova. Né? Não sei se ainda hoje está dessa forma, pelo menos ela sim. Sheila Carbachuto, essa cidade espiritual Alvorada Nova. A Sheila era enfermeira. Enfermeira alemã. Era uma enfermeira alemã. Ainda estamos com o Chico. Cartas de uma morta. Maria João de Deus foi a mãe de Chico. Jogos vibratórios. A vida é o eterno fenômeno dos jogos vibratórios e tempo virá em que as almas na Terra compreenderão o papel do Espírito na sua esfera infinita de influenciação. Nessa era nova, os homens verão mais além e hão de construir com os seus conhecimentos a felicidade eterna. Vai construir, ainda não é a felicidade, né? Vai construir. Maria João de Deus. Está aí. Nessa era nova, nós já estamos nela. É a era do Espírito, já falado
pelos amigos espirituais há algum tempo. É justamente que nós precisamos agir como espíritos, como almas que somos. Fala, Ela Graça. foi uma mulher especial, tinha que ser assim, né? Para ser a mãe de Chico, né? Para receber esse espírito. Ela já reencarnou. Já vimos isso aqui, né? Que já era tão evoluída, né? Ela tinha que ser uma alma assim, né? Ela já está reencarnada há algum tempo. Pra E ainda receber recebeu aquela que foi, de repente, a segunda mulher, o seu esposo. Cidade, né? Porque quando ela desencarnou, essa outra que foi a segunda mulher daquele que era esposo dela, né, essa mulher exigiu que ele recolhesse todos os filhos que estavam espalhados para que ela o criasse. Sim. Veja que espírito, hein? Também, né? Abnegado. Abnegado. E Maria João de Deus entendeu isso. Sim. E pediu que ela viesse como filha dela, Poxa, que nessa maravilha. reencarnação que ela teve agora. Acho que a partir dos anos 90, acho que uma coisa assim, não me lembro bem agora. Nós vimos isso aqui. Lembra? Vamos em frente. Nesse movimento ascensional de crescimento, os espíritos espíritas devem lutar para compreender a finalidade útil da doutrina em sua vida, o que não tem acontecido. O conhecimento pautado na reflexão estimula a formação de um pensamento inteligente que auxilia a consciência a fazer seu grande trabalho de despertar, acordar os mecanismos divinos que operam em sua intimidade espiritual. Ninguém diz nada. Ninguém diz nada. Todo mundo entendeu. Isso é uma realidade. A finalidade útil da doutrina em sua vida. E a maior parte dos espíritas ainda não perceberam isso. A finalidade útil. Não é apenas útil para essa existência, é para a vida. É a compreensão, o entendimento do que é a vida, do porquê da existência, por que as coisas acontecem, por que motivo isso está diante de mim, por que eu tenho que lidar com esse tipo de situação e não ficar na dependência. Por que eu tenho que lidar com esse tipo de situação e não ficar na dependência? Eu pensando aqui, Fabiano, isso aí serve para todas as existências que virão. Porque quando o espírito, quando a alma se evolui, a próxima existência, ele já vai conseguir se modelar para que ele não permaneça naquelas dependências. Sem dúvida. Que seria um vício, seria como se fosse um vício. Perfeitamente, é isso mesmo. Ele vem transgredindo, vem trazendo de todas as encarnações. A cada existência você tem que evoluir. Você de repente começa a desenvolver um trabalho evolutivo nesta existência, mas você não conclui satisfatoriamente para que esse motivo evolutivo que você tenta alcançar aconteça na sua totalidade. Mas você já andou no caminho. Então na próxima vai mais. Mas isso aconteceu com todos nós. Por isso nós estamos aqui. Por isso nós estamos aqui. Nós já avançamos. Né? Nós vivemos num mundo primitivo e fomos caminhando até chegamos aqui. Agora, tem aquele que avança mais rápido e aquele que fica retardado. O exílio está cheio. Esse é que é o problema. Esse é que é o problema. Aí quando eu falo de Zacarias é por causa disso. Aí, você vê, nós estamos num planeta, né, que ainda tem muita gente que vai voltar para o exílio. Vai lá. Porque não avançou.
Se não avançou, não pode ir para um mundo mais avançado. Porque ele não entende, ele não compreendeu. Então ele vai para lá para fazer o quê? Para ficar voando. Fica estagnado. É como se estivesse entrando num lugar onde ele não entende nada. E agora? Como é que eu faço? O que, é que eu vou fazer? Não sabe, não pode. Deus coloca sempre em um local onde ele tem ferramentas para despertar, para ser melhor, para o seu aprendizado. É sempre assim. Conversávamos antes, antes de começarmos o nosso estudo, conversávamos e falávamos, né? Para muitas pessoas, você vai dizer, não, você está com essa dor é muito útil, ela é boa. A pessoa vai dizer que você é fanática, você gosta daquilo, você faz apologia ao que não presta. É o que ela vai pensar. Mas nós sabemos que a dor é um instrumento útil para aprendizado. Nós sabemos. Nós gostamos de sentir dor? Evidentemente que não. Evidentemente que não. Mas ela é boa, está me despertando para alguma coisa. O que eu preciso fazer? Eu sempre penso assim quando me acontece alguma enfermidade. Né? E eu sei de algumas por que elas me acontecem. Eu sei por que elas me acontecem. Qual é o mal que eu realizei e por que aquilo está me acontecendo. E aí eu seguro na mão de Deus. Jesus me ajuda. Sim. E eu peço mesmo. Eu peço ajuda mesmo. É com confiança. Certo? Eu só não penso em pedir ajuda, não. Peço mesmo. E tem que pedir. Pede com confiança. Se somos merecedores de tudo que pedimos, está difícil, não somos. Mas vamos procurar ajuda. Até ponto que nós merecemos, a ajuda chega. A partir daí, não adianta reclamar porque que não chegou totalmente. Né? Nós sabemos por quê. Porque também sabemos que não merecemos. Ele é pai, né? Pai de todos. Então é isso. Vê que na terra os filhos desobedientes não obedecem o pai, cai, se quebra todo, mas na hora que ele está todo quebrado, o pai, verdadeiramente pai, não vira as costas para ele, vai socorrer, né? Dar um socorro, leva no médico. Isso é que Deus faz conosco. Diga. Então, olha essa aqui que vem. Eu escutei, acho que tem um livro ali, eu achei muito lindo, dizendo assim, a reencarnação é um portal. Nossa, que maravilha! Como eu gosto de portal? Ora aqui, ora ali. Então, vamos lá. Você vai passar um tempo lá, voltou, voltou, você chegou aqui, mas olha, você tem marcas aí que não tem como consertar aqui. Você tem que voltar. Então tá, vamos planejar o que nós temos que fazer. Vamos ver até onde você tem capacidade de melhorar e progredir. Mudanças de alguns hábitos, evitar determinadas viciações, aí vem, bom, agora está tudo planejado, volta. Aí tu passa pelo portal. Eu achei esse termo fazendo você raciocinar, ora aqui, ora lá. Voltou, não melhorou, retorna para consertar. É como se fosse drenar aquilo que você tem ainda de errado, né? De equívoco na matéria. É exatamente isso, assim, ó, para lá e Em para cá. outras palavras, processo reencarnatório, né? Sim, mas é isso. É isso. É como se eu tivesse... Qual é a novidade? Eu quero saber qual é a novidade. Sim, é como se eu estivesse vendo a cena para lá e para cá. Vai, volta, limpa, tá na hora de voltar. Volta de novo, até melhorar. Ó, deu até uma quadra. E tem muitos que voltam, mas não voltam aonde estavam. Voltam para o local mais atrasado ainda. Pela necessidade de compreender um pouco mais. A incompreensão está muito embrutecida. Aí volta para um mundo primitivo. Lembre-se sempre dos capelinos. Eu gosto muito dos... Espíritos inteligentíssimos, não? Não eram inteligentes? Sim. Sim. Não tinham moralidade, mas eram inteligentíssimos.
E o mundo, como era o planeta Terra, tinha televisão, celular, rádio, luz elétrica, não tinha nada. E eles deixaram muito mais do que isso aonde viviam. Estavam no estágio em que se encontra o planeta Terra hoje. Semelhante o estágio desses espíritos. Estavam bem evoluídos. E vieram para o mundo primitivo. Observa. O exílio não é simplesmente um mundozinho inferior, só não pode ser um primitivo. Porque a incompreensão ainda é tão grande quanto a moralidade que você volta para um primitivo até aprender. Tanto é que eles escravizavam. Não escravizavam? Mandavam matar. Prendiam. Inteligente. Mas só a asa da inteligência não basta. Não. Tem que ter a moralidade também. Tem que ter a moralidade. E já tinham inteligência bastante para compreender a moralidade. Por isso estavam num planeta ligado ao sistema Capela, no estágio de término de provas e expiações. Vejam. Estavam num planeta em transição para a regeneração. Eles tinham capacidade para entender, mas não entenderam. Mas eles não cultivaram o amor, Então, né? Os bons sentimentos. Muitos daqueles que estão hoje no planeta Terra vão para o estágio dessa ordem. Nessa Varela, se eles tivessem cultivado os bons sentimentos e o amor, Não estariam lá, evidentemente, é óbvio. Mas é óbvio, não tenha dúvida. mas Com eles certeza. deixaram essa Com parte certeza, tão com importante de certeza. lado, né? Com certeza. É como temos muitos dos nossos, esses presidiários que prendem aí, que comandam lá de dentro da cela, estávamos conversando sobre isso, inclusive aqui, são inteligentíssimos. E eles têm uma vibração tão forte de domínio sobre essas pessoas que se deixam ficar na dependência. Olha aí. Que lá de dentro da cadeia, eles comandam aqui fora o que não presta. São inteligentes, não são? É, o beira-mar. Agora, qual o destino de uma alma dessa? Vai para um mundozinho que você vai viver? Não vai. Não vai. De repente, ele vai para um mundo primitivo. Até despertar um pouco mais para a incompreensão moral, ainda é muito grande. Brilhe vossa luz. Vai fazer brilhar a pineal ou coração? Ou vai ficar escurecida? Não, porque ela fica brilhante. Para brilhar, é preciso aprender como fazer. Sim. Só será possível quando compreendermos a vida do Espírito e as energias que vão compor toda a sua estrutura mental e espiritual. O que estamos falando? Sempre você procura refletir como Espírito, como alma que somos. Aí está. Senão não tem como fazer brilhar a vossa luz. Não vamos resolver esse problema. Ah, pega a ferramenta. Não, aquela pessoa não serve para isso, manda embora. Não é por aí. Não é por aí. Né? Pensa como Espírito. Por que ela tem dificuldades? Ajude-a. Vê o que é possível fazer. Mas se você manda embora, você vai criar um problema maior para aquela criatura, para aquele espírito. Ele já tem dificuldades. Procura ajudá-lo. Vamos ver até que ponto é possível. Faço-me entender. Eu encarei muito disso na minha vida profissional. E eu me aborrecia. Era mandado embora. Enfim. Certo? Você tem que compreender espiritualmente o outro. Porque o outro é o outro. Não é? E não há criaturas iguais. Não existem no universo criaturas iguais. É sempre diferente. A lei das atrações e correspondências rege todas as coisas, as vibrações, atraindo vibrações similares. Aproximam e vinculam as almas, os corações e os pensamentos. É isso. É verdade. Tem gente aí? Eu
ora pelas pessoas, vem um retorno para a gente. Eu percebo isso, tenho percebido isso na minha vida. Qual é o retorno? Assim, as pequenas gentilezas que a gente recebe na rua, né? Às vezes uma pessoa que a gente nem conhece, ou mesmo que conhece. Eu acredito que isso seja... Você recebe aquilo que você constrói. Acabou. Não tem Eu como. acredito que isso é resultado... É assim que funciona. Dessas energias. É assim né? que funciona. Porque eu, normalmente, eu não oro só para um grupo de pessoas. Nas minhas orações, eu incluo... eu tenho mania de incluir tudo, o universo. As pessoas aqui que recebem mensagem minha no celular já percebeu isso, né? Eu sempre incluo o universo junto também. E nas minhas orações também, eu incluo o universo. Quando você... Porque, no meu entendimento, nós só vamos ter um pouco de felicidade quando o universo todo estiver em plena harmonia. Quando Isso vai demorar. Né? Quando você entra em oração, você já está fazendo isso. Você não precisa ficar falando e pensando tudo. Faço-me entender? Sim. Porque quando você entra em concentração para a tua oração, você já entra nesse âmago que você falou. Sim. Você já começa a fazer parte desse contexto. Sim. Então é automático. Quando você ora, bem concentrada, pensando no mestre, conversando com o mestre, você automaticamente está pedindo por todos que necessitam, principalmente por você. Automaticamente, é automático. Você não precisa ler um livro, promover um texto enorme. É o mal que as pessoas pensam que tem que orar, tem que falar milhares de coisas. Não precisa. Isso faziam os fariseus para mostrar aos outros o que estavam fazendo, que não valia nada, porque eles não tinham a concentração devida. Quando você concentra em Jesus, você já está pedindo pelo universo. Façam-me entender? Sim. Não tenha dúvida quanto a isso. Você não precisa ficar pedindo por todos, pedindo pelos que já foram, pelos que virão, por aqueles que vão acontecer, por tudo. Não precisa, automaticamente. Você entra no vértice das necessidades que todos precisamos. Porque você gera fluidos que vão promover tudo isso. Vão se acoplar a outros da mesma qualidade e vão se espalhar pelos momentos que se fazem necessários. Não tenha a menor dúvida quanto a isso. Então, você não precisa ficar concentrada 5 minutos, 10 minutos, 1 hora falando um monte de coisa. Não precisa. Não precisa. Eu não fico muito tempo, não. Normalmente Não. 15 a 20 minutos. Minhas orações. Pois entende? Não precisa você ficar falando tudo, pensando tudo. É automático. É o erro de muita gente. E muitas vezes, quando isso faz, ela sai da concentração. Aí ela começa a pedir por esse, por aquele, começa a pensar naquele e naquele outro. E foge da concentração. E a concentração, o fio é Jesus. É a mente ali, mirando Jesus. Conversando com Jesus. E a pessoa vai fazer a oração, aí está lá, daqui a pouco começa a pensar em fulano, ciclano, aí pensa na casa de fulano, o que fulano está falando. Fugiu. Mas eu não penso assim detalhadamente, não. Eu faço pedido, mas assim, voltado mesmo para Deus, para Jesus. Tudo bem. Porque eu sei que só quem pode mesmo agir é Ele, né? Tudo bem. A necessidade de objetivarmos e vivenciarmos os conhecimentos apontados pela doutrina espírita implica em ter uma vida de equilíbrio no campo dos sentimentos. Estes são percebidos por meio dos relacionamentos espirituais que a própria reencarnação define para o espírito reencarnante. Tá aí, tudo interessante que vários dos textos que vimos aqui nos levam ao que comentávamos inicialmente sobre a individuação. O individuar, que o Cid perdeu. E outros perderam. Perdi não. Perdeu. Eu vou ver lá, eu gravo isso aí, eu tenho que assistir tudo que você falou.
Pois é, mas você perdeu a energia do momento. Não perdi. Perdeu. Com Esse certeza. dia lá eu sozinho, não precisa ver. Com certeza. Você não estava presente, você perdeu a energia do momento. Não tem como ser de outra maneira. O Gil também não apareceu. Maxwell. Ah, sim. Eita, eu estou recebendo um recado da minha enfermeira. Espera aí. Eu esqueço, é um problema sério, né? Você está vendo? Quando eu estou em casa eu não esqueço não, porque eu fico centrado, mas aqui eu estou centrado em outra coisa, ó. Pílulazinha aqui, essa aqui é para o coração. Veja, eu fiz alguma coisa que não devia, meu coração hoje necessita dessa pílula. Ah, bem aqui, ó. Eu podia tirar foto daqui, era só, né? Mas aqui tá pequenininho, ali também não. Depois vou conversar contigo uma coisa que eu comentei aqui no início, que você precisa saber. Tá. Ao estudar a força dos sentimentos, vamos descobrir que suas energias têm vinculações com suas criações mentais. Percebeu o gráfico que eu estava falando? Que traduz a intenção e intensidade dos desejos que o pensamento expressa. Percebeu o gráfico que estávamos falando? Sim, percebi. Quanto ao problema da concentração e de ficar pedindo muitas coisas, você foge da concentração. Esse é o grande detalhe, porque nós ainda somos muito imperfeitos. Quando nós começamos na concentração a pedir por muitas coisas, a gente começa a fugir da imagem de Jesus e começa a cravar outras imagens na mente. E aí a gente foge do fluxo, da sintonia que estávamos promovendo. Precisamos olhar para a nossa raiva. Ô Valéria, estou falando contigo aqui. Ela precisa ser compreendida, analisada. A força do sentimento do Espírito. Ah, a Valéria já anda fazendo isso. A Valéria. Ela mesmo falou. A Valéria. Ela bota puxa o dedinho assim, ó. E aproxima dela. Ah, puxar assim? Não, lá, quando for bater. Tá. Ok? Puxa o zoom. Tá visto? Posso tirar? Já foi? Pode. Já foi. Sentimento intuitivo. Por que intuitivo? Por que intuitivo? Por que intuitivo? Quem fala? Por que intuitivo? Porque é da alma, não? Oi? Porque é da alma. Porque já está contigo. Sentimento intuitivo. O que é intuitivo é porque você já tem. Ok? Intuição é isso. Muita gente pensa que intuição é porque o amigo espiritual promoveu a intuição. Ele disse aquilo que você tem como intuição. Não. Ele pode ajudar a promover a tua intuição. Porque ele pode te inspirar determinadas coisas e você busca na tua intuição a outra que se faz necessário. Ok? Entendi. É assim que acontece. Tá, entendi. Que consequência se pode tirar do sentimento intuitivo que todos os homens trazem em si? Daí que estávamos falando. Da existência de Deus. Que consequência se pode tirar do sentimento intuitivo que todos os homens trazem em si da existência de Deus? Que Deus existe, pois de onde lhes viria esse sentimento se não se apoiasse em alguma coisa? É ainda uma consequência do princípio de que não há efeito sem causa. E daí tiramos conclusões que outros sentimentos intuitivos acontecem ao longo da nossa existência, ao longo da nossa vida. Não só sentimentos imprestáveis, como sentimentos bons, que estão em evolução. Porque todos os sentimentos que temos ainda não estão completos. Todos eles vão sofrer evolução. Não tem sentimento completo, ninguém tem. Ninguém ama na sua totalidade. Ninguém gosta na sua totalidade.
E nem desgosta. Oi? E nem desgosta. Desgosta pode acontecer. Em relação... Mas eu compreendi o que ela quer dizer. Há sempre um fator de mais ou menos. Sim, não é? sim. Na questão do sentimento intuitivo, não tem vínculo com a telepatia? Oi? Um vínculo? Não tem nada a ver com telepatia. Telepatia é outra coisa. É. Não. Sentimento é coisa que você já tem contigo. Então, peraí. Está contigo. Sim, então olha só, eu sei que eu vou sair um pouquinho. Telepaticamente, quando você sintoniza com o outro, faz a leitura, então o que você tem está na mesma frequência dele. Ah, Também. sim, claro. Sim. Me lembrei do cachorro. Você, durante o teu dia, você sintoniza uma porção de coisas e você faz essa atração. Certo? Aquele que disser que não, ele não está entendendo nada da vida. Porque você passa um dia em sintonias. Não tem como, você não para de pensar, criatura. São energias. Claro, você não para de pensar. Não tem como travar. Ah, mas quando eu durmo, quando você dorme, continua pensando. A alma não para. Então você está sempre em sintonia com algo. Quando você é uma criatura que cuida do bem, que cuida das boas coisas, ótimo. Mas quando não, aí é problemático. Você vai ter momentos graves, momentos severos de coisas que não prestam, e você vai atrair. E elas vão estar contigo. E em determinado momento você dispara a raiva. Aí graças a Deus que você já não tem mais esse problema. Por que você está rindo? É porque tem de vez em quando? Eu vou dando um pacote em pé, o pacote caiu. Mas todos nós estamos em aprendizados, né? É o que eu falei, não tem nada em nós que ainda esteja pleno. Quem disser que está pleno, não, porque você está mentindo. Olha não só, é uma verdade. Eu fiquei bravo, mas pedi perdão a Jesus. Eu pedi perdão a Jesus na hora que eu fiquei brava. Perdão, Jesus. Hoje eu estou irritada. Mas você não precisa pedir perdão a Jesus. Eu sei, mas é uma coisa nossa ainda, né? Não tem jeito. Pede perdão a você mesmo que é melhor. A encarnação é a bênção que o Pai concede a seus filhos para que eles possam compreender o grande processo de reeducação mental e de modificações expressivas do pensamento e sentimentos, possibilitando-lhes ampliar os horizontes de sua caminhada. Olha o caminho para a individuação aí. Individuar, sair das dependências, dos sentimentos dependentes. Olha aí, estávamos falando inicialmente. O que Joana nos mostrou, o que Jung nos mostrou. A coisa é séria. Vejam como o conhecimento nos faz penetrar um pouco mais nas coisas que vão sucedendo. O Cid falou ainda há pouco, que não, tudo bem, eu estou sabendo. Não, porque não é só o que está na tela. Nós falamos, nós conversamos. E então você muitas vezes perde o entrelace entre esse quadro e outras coisas que conversamos. E você não consegue fazer a ligação. Faço-me entender? Nós falamos muito. Início aqui apresentamos na tela o processo, o que precisamos para nos individuar. Certo? Aí vemos essa tela, você mira e faz a conexão com as palavras e com o que falamos. Ok? Olha nós aí. Essa moça só fala de Jesus. Esse espírito, essa alma, só comenta sobre Jesus.
Estamos falando de Amélia Rodrigues. Acordes de Jesus para uma nova educação. O tempo passou. Eu acho que nós já vimos essa tela. Você viu? Já sim. Pois é, vamos vê-la de novo. Por que precisa ver de novo? É para fixar bem na nossa mente. Quem já viu os capítulos de Mateus, Marcos, Lucas, João, viu que se repetem muitas vezes, né? Pois é porque precisamos. Até que a gente consiga tornar aquilo realização. A corrida do tempo é como a brisa que envolve nossos corpos. Chega mansamente, envolvendo-nos em doces carícias que penetram sutilmente nos poros sublimes dos nossos sentimentos. Cada reencarnação é uma infância diferente, adaptada ao meio e à necessidade de cada espírito. A oportunidade, quando reconhecida e aproveitada, constrói no pensamento um patamar que elege no espírito lições imortais e ricas de aprendizagens. É uma realidade, né? Não precisa nem comentários. Só Jesus definiu bem o tempo, deu-nos a certeza de que cresceríamos espiritualmente, viríamos mais vezes para encontrá-lo. Somente com a maturidade do nosso conhecimento, com a mudança dos nossos pensamentos e sentimentos, é que poderíamos vir a conhecer melhor suas lições. Mestre, te compreendemos, vives em nós, por isso já podemos te auxiliar, levando tua mensagem aos corações fechados e trancados pelas fugas e sentimentos doentes. Nossa, isso aí é uma verdadeira prece. Isso é muito lindo. É muito verdadeiro. Perceberam? Sim. Perceberam? Mestre, te compreendemos, vive em nós, por isso já podemos te auxiliar. Nossa. Mas para você auxiliar, você precisa ter se auxiliado primeiro. Exato. Senão o teu auxílio será capenga. É necessário que a gente compreenda mesmo o que Jesus quer nos trazer. Você quer levar alguém a conhecer, por exemplo, essa lâmpada. Você quer levar alguém a conhecer essa lâmpada. Percebam o que eu vou falar. Aí você chega para alguém, não, porque aquilo ali é uma lâmpada. Ela é circular, aí tem uma luz, é a lâmpada. Mas a gente não conhece todo o mecanismo, então a Está gente incompleto. não tem como. Você não conhece. Você primeiro tem que conhecer. Por que ela ilumina, por que está claro, por que está ali, por que ela é redonda, enfim, por que é um círculo. Aí você vai levar ao outro conhecimento daquela lâmpada. Faço-me entender, pois não? Sim. A gente não... Então, para você que se diz espírita, leve realmente o conhecimento espírita. Procure realmente conhecer o que é a doutrina espírita e como deve se comportar um espírita. Faço-me entender? Sim. Então, não se diga espírita quando você não conhece a doutrina espírita. Quando você não faz o que marca a doutrina espírita. Quando você foge do conhecimento espírita. Faço-me entender? Quando você não busca a atualização. Quando você ainda se aprimora com coisas do passado. Com aquelas palestras que eu ouvia quando era criança, como eu canso de falar aqui. Está cheio por aí. Eu li no início aqui a primeira questão da lei do progresso. Tem muitos ainda no estado de natureza, considerando o século que estamos vivendo, e não entraram no estado natural.
O estado natural é o estado do progresso, da atualização. Como fala Joana. Faço-me entender? Mestre, te compreendemos. Vives em nós. Por isso já podemos te auxiliar. Mas auxilie Jesus realmente, compreendendo que você se auxiliou e não pela metade. Não diga só é uma lâmpada circular. Mostre o conteúdo. Faço-me entender? Isso é reforma íntima. Né? É isso. Isso é a verdadeira reforma íntima. Amélia Rodrigues. Os relacionamentos carregam várias vibrações provocadas pelos sentimentos retidos no espírito, que passam a ser fontes geradoras de vários conflitos existenciais. Perceberam? Os relacionamentos carregam várias vibrações provocadas pelos sentimentos retidos no espírito, que passam a ser fontes geradoras de vários conflitos existenciais. Os relacionamentos das dependências. Perceberam? Sim. Estávamos falando inicialmente, está aqui. Não é um processo de individualizar, de individuar, melhor dizendo, individuar, como nos fala Joana. Nós estamos na existência a caminho de nos individuar. Estava na tela, palavras de Joana, não são minhas. Está aqui. Várias vibrações provocadas pelos sentimentos retidos no espírito. Sentimentos de dependência. Eu não fiz isso porque eu tive que fazer aquilo para fulano. Eu não fiz isso porque fulano não gostou. Eu fiz isso porque fulano me pediu. E aí, você é dependente dele? Então continue dependente, problema teu. Você não é você mesmo. Os relacionamentos têm que ser tratados com inteligência. Quando não há inteligência, você fica na dependência do outro. Quando você não é inteligente. E muitas vezes o outro usa a inteligência dele para colocar você como dependente dele. Mas foi isso que eu coloquei. E aí a pessoa não percebe, eu estou ajudando fulano, tá vendo? Eu faço tudo que me pedem. Isso acontece muito nos grupos familiares. Erradamente. Está deseducando o outro. Está ajudando o outro a ficar deseducado. Quando deveria promover a educação. Utilizando a inteligência. Por isso você é inteligente. Você me entendeu? Você tem inteligência para procurar os melhores caminhos. E não para ficar em dependência. Foi por isso que o Marx pediu para falar sobre dependências, que nós falamos inicialmente aqui. Esses conflitos trazem componentes energéticos de sentimentos ligados à anterioridade do espírito. Perceberam? Perceberam? E você está na existência para corrigir. Para corrigir isto aqui. Não é para brincar. Os sentimentos são conteúdos energéticos ativos no espírito. Você está aqui para modelar esses conteúdos energéticos, fazer com que eles sejam benignos, em especial para você mesmo, para depois você poder os doar ao outro, seja quem for o outro, não importa o outro. Não importa quem seja o outro. Ou importa? Importa quem seja o outro? Importa. Por que importa? Porque nós também somos o outro para o outro. Então somos um. Não importa quem seja o outro. Jesus se importava com quem era o outro? Sim. Não. Não, eu digo Ele fazia sim. independente. Não importa quem seja o outro. O outro pode ser qualquer um. Dizer. É, isso é que eu estou querendo dizer. Ele não selecionava. Não importa quem seja o outro. Sim.
O outro pode ser sem escrúpulo, irônico, mentiroso, ladrão, corrupto, É universal. como está cheio aí no nosso planeta. Sim. Mas o que a gente puder fazer de melhor por ele, a gente faz. Isso. Não dá para ser companheiro dele. Sim. Podemos orar, a gente ora por ele. Isso. Ah, Deus! O estudo sério e compromissado junto à reflexão nos auxilia no combate ao orgulho, ao egoísmo e aos sentimentos doentes, que são as causas dos difíceis estados mentais que nos encontramos. Estes sentimentos nos impedem de reconhecer quem verdadeiramente somos. Olha a individuação aí, tá vendo? Olha a individuação aqui. Se você veio para a existência para se individuar, no caminho para se individuar, você não pode ficar em dependência. Está aqui. Impede de reconhecer quem verdadeiramente você é. Você não faz, você não está fazendo o que você quer fazer. Você não está fazendo por você. Você pensa muitas vezes que está ajudando, quando na realidade não está. Você está prejudicando e promovendo a deseducação do outro. Porque o que o outro te pede, você vai e faz. Você percebe que o outro precisa disso, você vai e está lá. Você está se deseducando e deseducando o outro. Até favorecendo com que ele não desenvolva a sua inteligência para procurar solucionar os seus problemas. A coisa é muito séria. A coisa é muito séria. Percebes, Ingrid? Percebes, Graça? Sim. Percebes, Rose? A Denise está percebendo. Sim. Sim. A Valéria está brincando com o celular. Estou brincando. Estou botando aqui e estou anotando aqui umas coisas aqui no bloco de notas. Essas imagens todas são lá de Sacramento, que eu estou colocando aqui. O Evangelho de Jesus é o agente transformador dos sentimentos, quando é absorvido pela consciência. Crer é uma ação inteligente que vai pedir ação mental em compatibilidade com a inteligência e a razão. Vejam, o Evangelho é o agente transformador de sentimentos quando é absorvido pela consciência. Lembram das telas, dos filtros da consciência? Lembra que eu botei, que nós vimos? O filtro, aquele filtro que deixa passar tudo, aquele filtro que realmente filtra e você vai para a consciência. Coisa é séria. Tenhamos Jesus no coração para termos uma vida boa. Ou você quer boa vida? Como vimos, a vida boa é melhor. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Paulo de Tarso, aos Filipenses. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento, uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Paulo de Tarso. E finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis. Pedro, Deus nos abençoe. Terminamos. Observem que nós falamos de sentimentos. E sentimento é algo primordial em cada um de nós. O desenvolvimento dos sentimentos é que fazem com que cresçamos, fiquemos estagnados e não venhamos a promover a individuação que necessitamos. Concordo plenamente. Oi? Concordo plenamente. Muito obrigado. Então, precisamos estar sempre com a atenção voltada, porque muitas vezes
nós temos determinados sentimentos, os quais não nos favorecem e tampouco favorecem o outro. Por exemplo, o sentimento do coitadinho. Jamais. Coitadinho. Não presta, né? O sentimento do coitadinho não presta. Lembrem do Jerônimo Mendonça. Não, coitado. Mas é tão... Não é isso. Então, a gente tem que ter avaliações espirituais. Fazer avaliações considerando a matéria, você só erra. Você só vai porque não presta. A primeira avaliação é espiritual. Para você realmente dizer, eu estou ajudando ou não estou ajudando? Em vários sentidos. Esse ajudar é em vários sentidos. Não, porque eu tenho o meu grupo familiar. E no meu grupo familiar eu tenho que atender a fulano, a cicrano, a beltrano. Mas você está avaliando espiritualmente essa ajuda? Você está avaliando? Você não vê que você está procurando uma estagnação e você está se estagnando também? Como falávamos aqui, por exemplo, falávamos inicialmente, né, da avó que tem que cuidar do filho, do neto. Quem tem que cuidar do neto são os pais, independente de quem sejam os pais. Como eu falei inicialmente, não, porque a mãe também precisa trabalhar para ajudar financeiramente. Vive com o que ganha financeiramente o pai, mas a mãe que cuida do filho. Olha o compromisso espiritual, mas as pessoas olham o compromisso material. Às vezes o pai dá no pé. Olha o compromisso material. E o compromisso material, tem vaga aí, está cheio. No exílio. É seu pai. Às vezes o pai, se manda. Não, mas nós não estamos falando isso. Nós estamos noutra conotação. Né? É aquela conotação do sentimento imprestável e errado, porque está olhando o material, o ego, o que vem para a nossa evolução espiritual, e não para que você se desse materialismo para as suas definições de sentimento. O primeiro sentimento é espiritual, né? É aquele o que eu estava falando aqui. Lá em casa, já falei, né? Com a minha patroa, lá, minha esposa, eu de vez em quando tinha um desacerto, porque eu reclamava mesmo, né? Do mimo que ela fazia aos netos, quando chegavam lá. Não é por aí. Mas lá em casa, nunca eu deixei que viesse neto para ficar, para cuidar. Não, quem tem que cuidar é o pai e a mãe. Acabou. E todos eles passaram a compreender isso. Porque se não compreendesse, poderiam se aborrecer, mas que não iria acontecer. De deixar crianças lá em casa para ser cuidadas. Isso está acontecendo atualmente com um dos meus filhos. Porque estão deixando com ele, filhos, netos meus, estão deixando com ele os seus filhos, com minha nora. E eu já falei. Mas quer fazer? Faz. Cada um faz o que quer. Mas está errado. Tem que aprimorar os sentimentos. E sentimento não é isso. Quando você fala espiritualmente, você tem que botar em tese o processo educativo para o qual nós nos encontramos na existência. Mas as pessoas não veem isso. Nós estamos aqui para nos educar. E a educação depende do nosso comportamento, do sentimento que a gente possa promover ao longo de toda a situação que a gente vive. E as situações aparecem para ver como você se encontra. Como é que você se encontra, Ingrid? Então vem esse problema para você. Vamos ver como é que Ingrid resolve esse problema. E essa variação vai ficar plasmada no perispírito, ok?
Por que eu estou no exílio? Ah, pois é. Eu era tão bonzinho. Bonzinho me faz lembrar do... Esqueço o nome dele, do Espírito. Eu já trouxe aqui a mensagem dele, do bonzinho. Esqueci o nome do nosso amigo espiritual. Está aqui, mas eu não consigo movimentar os neurônios. Muito bem. É isso. Então, terminamos. No próximo encontro, nós começaremos a analisar o maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos. Ok? Vamos passar em análise considerando o século XXI, o momento atual. Então nós vamos analisar todo o capítulo, cada etapa do capítulo, considerando o século XXI, o momento que estamos vivendo, envolvido pela evangelização de espíritos, com todos os conhecimentos que já estão latentes em nós. Não sei se em todos ele está vibrando, mas em mim acontece. E nós vamos então analisar esse capítulo e como falamos inicialmente, vamos pedir ao Maxwell, vamos dar alguns tópicos para o Maxwell falar a respeito. E também nós temos uma segunda pessoa, né, para fazer isso, não é? Nós temos uma segunda pessoa para fazer isso, né? Eu acho que sim. Não é? Pois é. Ela gosta muito de escrever, né? Ela escreve tudo. Muito. Tem que falar. Tem que falar. Depois nós vamos conversar sobre isso. Vou conversar. Vou botar você aqui do meu lado. Se eu falar do meu lado, quando você falar o que não presta, eu tapo a tua roupa. É tudo brincadeira, viu? Vamos em frente. Vamos terminar o nosso estudo de hoje elevando o nosso pensamento a Jesus. Mestre, como é bom conhecer, como é bom entender a vida, a existência, embora ainda entendamos muito pouco, mas Jesus, esse pouquinho que passamos a entender, já fortalece os nossos benignos sentimentos, a nossa educação. Muito obrigado, Jesus, pela oportunidade que estamos tendo. Muito obrigado. A vocês, queridos irmãos, amigos espirituais que nos amparam, nos auxiliam, nos inspiram. Muito obrigado, queridos, por tudo que temos recebido. Certamente, sem o auxílio que nos é dado, não conseguiríamos caminhar muito. Muito obrigado, queridos irmãos, por tudo que temos recebido. Mas, acima de tudo, sobre todas as coisas, obrigado